Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, os bolsonaristas, continuam cometendo crimes. E agora, inclusive, os delegados da Polícia Federal estão entrando com um pedido no Supremo Tribunal Federal denunciando o Eduardo Bolsonaro e o Marcos Duval. Isso por ataques aos delegados federais. Inclusive a Associação dos Delegados da Polícia Federal, eles decidiram acionar na justiça contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é do PL, partido onde tem a maior quantidade de ladrões. Está o caso lá de Santa Catarina, que foram quase 30 prefeitos presos, que quase todos eles são, todos são bolsonaristas. E a maioria deles são do PL. E também não é só o Eduardo Bolsonaro, é o senador Marcos Duval, que é do Podemos, que também é bolsonarista lá do Espírito Santo. E por ataques à integridade da corporação. A ofensiva jurídica foi aprovada, inclusive, na Assembleia da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Agora, nos próximos dias, a entidade apresentará uma representações contra o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara e do Senado contra o Marcos Duval, porque ele é senador. Isso por quebra de decoro parlamentar. E também deve ingressar com um pedido de indenização por danos morais contra o filho do ex-presidente, o tal de inelegível. Inclusive que o filho é o Eduardo Bolsonaro. E pediram uma investigação contra o senador Marcos Duval na Procuradoria-Geral da República. Agora, a reação antecipada envolve uma série de ataques à Polícia Federal feita pela dupla nos últimos meses. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro se referiu à corporação, aos delegados da Polícia Federal, como cachorrinho do ministro Fernando de Moraes. Fernando de Moraes, ó. Estou lembrando do Fernando de Moraes, escritor e jornalista, uma excelente pessoa, mas não é. Eles estão se referindo ao ministro, que é Alexandre de Moraes, tem o mesmo nome praticamente do Fernando de Moraes, que foi inclusive deputado estadual. E tem outra também, a alusão a uma suposta submissão à corporação, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Agora, o senador Marcos Duval, por sua vez, tem usado as redes sociais para atacar diretamente o delegado da Polícia Federal, o Fábio Álvares Shorts, que ele é responsável pela investigação que estão descobrindo tudo a respeito das joias que o Bolsonaro meteu a mão. Agora, uma das postagens feitas pelo Marcos Duval mostra
uma imagem do delegado e um cartaz de procurado. Agora, na publicação, inclusive, ele ainda fez um apelo, isso entre linhas, aos fiéis do ex-presidente, o genocida. E olha o que ele fez. Abre aspas. Este delegado, até então desconhecido, tem se ocultado das redes sociais, mas o Brasil precisa conhecer quem é o executor das ordens ilegais de Alexandre de Moraes. Ele está se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. E a época, e fecha aspas, a época, a Associação dos Delegados da Polícia Federal chegou a divulgar uma nota, inclusive contra o parlamentar, mas ficou nisso. E agora eles estão entrando com essa ação contra esses dois parlamentares que não param de falar mentiras na internet. Eles não param de mentir. Tanto o Eduardo Bolsonaro como o Marcos Duval. E tem outra. Os dois já cometeram crime pra caramba. E agora, inclusive, com mais esses processos dos delegados da Polícia Federal, só vai acumulando. Aí, quando acontece de a justiça julgar e condenar um deles, aí eles vão falar, sabe o quê? É perseguição. É isso que eles vão comentar, vão dizer, é perseguição. É como a advocacia agora, o que acontece, como eles cometem muito crime, então, o que aconteceu? A Advocacia Geral da União apresentou na Justiça Federal do Distrito Federal 5 ações nesta quarta-feira contra aqueles condenados de 8 de janeiro, aqueles terroristas de 8 de janeiro. E pelo Supremo Tribunal Federal, por envolvimento naquele ato de terror. E tem outra, esses processos da Advocacia Geral da União é para ressarcimento de 56 milhões de reais dos cofres públicos, inclusive a título de danos morais e materiais. Agora, segundo os advogados geral, a Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, a pasta apresentará outros lotes de ações a fim de reparar os danos causados pelos agressores da democracia, aqueles que queriam dar o golpe de Estado e garantir a integridade das instituições democráticas. Agora, a gente também pergunta, tá certo, eu acho que tem que fazer justiça com aqueles que cometeram o ato de terror no dia 8. Mas tem um outro porém, a gente também quer saber como é que vai ficar os organizadores, os financiadores, os generais, os capitães, inclusive o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, porque ele foi o cabeça de todo aquele ato de terror e também quem organizou, inclusive escreveram até a minuta do golpe de Estado na nossa democracia.
A gente quer saber quando esse pessoal vai começar a ser denunciado pela PGR, porque parece que a PGR parece que está dando uma sentada nos processos e só estão julgando a camada de baixo. Agora, a Advocacia Geral da União, que ela já levou em julgamento as ações penais, que é relacionada ao 8 de janeiro, e o Supremo Tribunal Federal já havia determinado um pagamento de 30 milhões. Só que a Advocacia Geral da União agora está pedindo 56 milhões de reais aos cofres públicos a título de danos morais e materiais. E segundo o Jorge Messias, é para garantir a integridade das instituições democráticas. Porque aquele pessoal não respeitou nada. E também a CGU pede também a transferência aos cofres públicos 1.200.000 que estavam bloqueados no âmbito das ações civis públicas, que os alvos respondiam. Agora, os alvos da primeira leva da mira da Advocacia Geral da União são Eric Prates Kobayashi, Andréia Luiz Barreto Rocha, Gisele do Rácio Bege, Jaqueline Freitas Jimenez e Osmar Ilebrand. Agora, em julgamento das ações penais relacionadas aos atos terroristas de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado o pagamento de 30 milhões. Isso entre eles todos. Todos que foram julgados e condenados, que participaram do ato de terror, todos eles vão ter que se organizar e cada um vai dar um pouco até chegar à quantia de 30 milhões de reais. Só que o que está acontecendo? A Advocacia Geral da União está pedindo 56 milhões, não é 30 milhões como está pedindo o Supremo Tribunal Federal. Agora, diz que somando os dados materiais apontados pelo Senado, pela Câmara, pela Presidência da República e pelo Supremo Tribunal Federal, os prejuízos causados são acima de 30 milhões. Agora, para a Advocacia Geral da União, portanto, o total devido pelos participantes dos ataques deve ser 56 milhões de reais. Agora, até nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal já condenou 256 executores dos atos golpistas. Eu acho engraçado que aqui no Brasil se condena a 17 anos. Aqueles que fizeram aquele ato de terror lá na Casa Branca, lá no Senado, nos Estados Unidos, o cara que pegou 20 anos de cadeia. 20 anos. Aqui eles estão dando de 3 a 17 anos no máximo. Agora, a Procuradoria-Geral da República queria uma pena maior, mas parece que não está, o Supremo Tribunal Federal não está concordando. Inclusive,
teve mais um julgamento daquela Fátima de Tubarão, inclusive hoje, da ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia também condenou aquela dona Fátima de Tubarão. A condenação dela, ela segue os princípios do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o redator do processo, e ele condenou a 17 anos, e a Carmen Lúcia está seguindo ele. Também condenou a dona Fátima a 17 anos de cadeia. Agora eu quero ver se ela vai falar que ela está em guerra. Por quê? E essa Fátima de Tubarão foi aquela que defecou dentro do Senado Federal. Não, dentro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu acho que foi na sala, no escritório lá do Alexandre de Moraes. Ela cagou na mesa do Alexandre de Moraes. E disse que ela estava em guerra. E agora está sendo condenada a 17 anos de cadeia. Agora, sempre tem aqueles bolsonaristas que querem uma pena menor. Caso daquele evangélico tal de Zanini, que o presidente Lula indicou. Que eu vou lhe contar, o Lula também indica cada um pior que o outro. Mas vai fazer o quê? Já indicou, está indicado. E ele pediu 15 anos. Também condenou, mas pediu 15 anos. Pô, também 2 anos a mais, 2 anos a menos, apesar que um dia na cadeia já é muito. Agora, esse pessoal todo, inclusive o Eduardo Bolsonaro e o Marcos Duval, que é senador, também vão ter processo. Nisso aí que eles estão propagando e colocando nas redes sociais dos delegados da Polícia Federal, inclusive contra o Eduardo Bolsonaro, que diz que os delegados da Polícia Federal são os maiores do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque a bronca deles é essa. Porque a Polícia Federal investiga, manda para a Procuradoria manda para o Supremo Tribunal Federal, aí condena os bolsonaristas. E eles não estão gostando nada disso de ser condenado. Por quê? Nós só estamos esperando a Procuradoria-Geral da República denunciar o Bolsonaro e o grupo dele, a cúpula da organização criminosa que se instalou no Brasil. Porque aquilo nunca houve na história do Brasil, de mais de 400 anos, nunca houve um governo pior que o Bolsonaro. O que teve um pouquinho quase igual foi o Temer, que também era um traidor, né? A gente até entende, que também é bolsonarista, que abriu o caminho para o Bolsonaro. Agora, esse pessoal todo, eles estão querendo dar golpe na nossa democracia. Sabe para quê? Para instalar no Brasil uma ditadura militar, porque o sonho do inelegível é ser ditador no Brasil. O sonho dele é ser ditador no Brasil a vida inteira. Porque ele viu que a mamata é boa. Comprou mais de 150 propriedades com dinheiro público, entendeu? Inclusive com uma parte dos dinheiros das joias
roubada do patrimônio público, porque eles roubaram. E nós podemos falar que o Bolsonaro é ladrão, porque inclusive tem processo, tem investigação provando isso, que ele roubou as joias que é do patrimônio do Brasil, patrimônio cultural do Brasil. Agora, eles querem dar o golpe de Estado para implantar a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. Nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Porque nós já passamos por uma e sentimos na carne o que é a ditadura militar, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal, ajude os canais progressistas contra essa direita raivosa fascista. Inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.